Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Chega a 81 o número de aves encontradas em foco de gripe aviária na estação ecológica do Taim. Claro que se imagina que seja de gripe aviária, mas nós não fizemos mais diagnóstico, né? Rio Grande do Sul fecha mês de maio com redução no número de homicídios. A gente acredita isso, as ações policiais, né, que são desenvolvidas no combate à criminalidade. Novas informações sobre o caso do bebê que foi atropelado em Itaqui. Polícia Civil concluiu que tanto o motorista quanto os pais são responsáveis pelo atropelamento de Natarriel. A gente vai falar também sobre a vacinação itinerante que segue acontecendo nas escolas da capital. Para que os pais possam estar aproveitando, no momento que levam seus filhos para a escola, já realizarem a vacinação. E você vai ver ainda o terceiro Festival Internacional de Dança que começou em Porto Alegre. O Ubra Notícias está começando agora. Nova atualização do caso do bebê que foi atropelado em Itaqui. A Polícia Civil concluiu que tanto o motorista quanto os pais são responsáveis pelo atropelamento de Natarriel. O motorista foi indiciado por lesão corporal culposa, pois atropelou o bebê e não prestou socorro. Já os pais foram indiciados por abandono de incapaz. Nas investigações, os familiares de Natarriel, o motorista e o dono da câmera de segurança que gravou o atropelamento foram ouvidos. A casa dos pais foi alvo de ação policial e também do Conselho Tutelar, pois tinha a denúncia de maus tratos contra os filhos. A criança tem um irmão. As provas foram encaminhadas para o Ministério Público e o órgão vai decidir se eles vão ou não responder pelo crime. O bebê de apenas 1 ano e 4 meses ainda está internado em Porto Alegre. Ele não corre risco de vida, só que ainda não tem previsão de alta. Mais 4 cisnes do pescoço preto foram encontrados mortos no Taim depois do foco de gripe aviária. 81 aves foram encontradas mortas até o momento próximo à Lagoa Mangueira, na estação ecológica do Taim, no litoral sul gaúcho. Os animais estavam perto de um foco de gripe aviária confirmado na semana passada no local. A maior parte é da espécie cisne do pescoço preto. 81 foram as que foram recolhidas, né? Claro que se imagina que seja de gripe aviária, mas nós não fizemos mais diagnóstico, né, das próximas que foram colhidas, né? Somente das primeiras, em função de ser a mesma espécie, o mesmo local, nós não fizemos mais diagnóstico, né? Agora somente quando forem outras espécies animais, né? Não mais o cisne de cabeça preta, né? Desde que foi confirmado o foco de gripe aviária, equipes da Secretaria Estadual de Agricultura e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade monitoram o local em um raio de 10 quilômetros. A medida é para verificar e prevenir a presença de mais casos de gripe aviária. Quando nós terminamos o rastreio dos 10 quilômetros, nós começamos a ir descendo, abrindo mais raios de atuação em direção ao sul, porque a Lagoa Mangueira ela é bastante grande. Ela tem quase 130 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Ela dá mais ou menos algo em torno de 800 quilômetros quadrados. Né? Então, como as aves foram encontradas bem ao norte da lagoa, nós imaginamos que pelo tamanho nós não ficaríamos restritos a essa área. Então, nós fomos abrindo o rastreio em direção à parte sul, né? Ou seja, em direção a Santa Vitória do Palmar. A reserva do Taim segue fechada para esse monitoramento, que é feito com helicóptero e embarcações na área da lagoa. Por terra, as visitas são feitas nas propriedades próximas. Que ali não tem somente propriedades rurais, existem muitas residências, né? Principalmente de funcionários, de granjas, ou das áreas de reflorestamento, estão sendo visitadas todas as propriedades. Nós já estamos hoje com praticamente 200 propriedades visitadas, né? E onde lá se faz, então, uma inspeção clínica das aves, né? Se olha se elas apresentam sinal respiratório ou nervoso, para então desencadear uma coleta. Até agora, nós não encontramos nenhum sinal compatível com influenza aviária durante o nosso rastreamento. No raio próximo do foco não existe comercialização de aves para consumo,
Mas em casos de aparecimento de sintomas respiratórios e nervosos nas aves, a recomendação é notificar imediatamente a Secretaria da Agricultura através da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima. Nós estamos com uma força-tarefa, né, bastante engajada com vários setores da sociedade, porque realmente o segredo é uma detecção precoce e uma ação muito rápida, né? Então isso é o que vai estar nos dando as garantias de proteção dos nossos criatórios comerciais aqui no estado. O Rio Grande do Sul fechou o mês de maio com redução no número de homicídios. O índice teve queda de 20,3% e é o menor registrado desde 2010. No dia 14 de maio, um ataque a tiros deixou 5 pessoas mortas no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil. A principal suspeita é que o atentado tenha ligação com a disputa entre facções criminosas. Com essas 5 mortes, o mês de maio somou 106 homicídios, 27 a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma queda de 20,3% no indicador, sendo o menor número de assassinatos registrados em um único mês desde 2010. O aumento de policiais nas ruas é apontado como um dos principais fatores para essa baixa. A gente acredita isso, as ações policiais, né, que são desenvolvidas do combate à criminalidade. Primeiro, pelo planejamento estratégico implementado pela Secretaria de Segurança, aliado ao aumento de efetivo. Nós tivemos um aumento de efetivo agora nos últimos meses, que estão trabalhando com operações de visibilidade na rua e a realização de operações integradas, né, de todas as vinculadas da Secretaria de Segurança. O Rio Grande do Sul não teve registro de roubo seguido de morte no mês passado. Já os feminicídios tiveram redução. A Secretaria de Segurança Pública aponta que o resultado é reflexo de ações que estão sendo implementadas no combate ao crime organizado, principalmente nas apreensões de drogas. Nós fazemos o monitoramento diário das manchas criminais com ações ostensivas que são realizadas e também investigações são aprofundadas através dessas manchas criminais, resultando em prisões qualificadas, apreensão de armas e apreensão de drogas. Retirando o poder das facções criminosas, a apreensão dessas drogas faz a descapitalização e reduzindo, né, as ações criminosas, principalmente ligadas às facções criminosas. Em maio do ano passado, 10 mulheres foram vítimas de feminicídio. No mês passado, foram 5, uma diminuição de 50%. Apesar da redução, a morte de mulheres por questões de gênero é o maior desafio para a segurança pública. Em virtude de ser, principalmente, ocorrer dentro da residência, né, normalmente da vítima. Então, nós estamos cada vez mais ampliando o acolhimento, dando oportunidade para que as vítimas façam a denúncia e que nós tenhamos pessoas e locais adequados para acolher as vítimas. Para diminuir o índice de feminicídio, o Estado deu início no mês passado à operação de monitoramento do agressor com uso de tornozeleira eletrônica. A vítima recebe um celular onde consegue acompanhar caso o agressor se aproxime. E nós também temos uma estrutura em que nós acompanhamos cada vez que esse sistema, o agressor chegar perto da vítima, a vítima será alertada e também a parte policial também é alertada. Então, com isso, a gente busca a redução do indicador do feminicídio. Nesse mês, felizmente, tivemos uma redução bastante significativa. Na tentativa de aumentar os indicadores de vacinação, Porto Alegre segue aplicando doses nas escolas. Os índices de vacinação contra a gripe Covid-19 são mais baixos entre as crianças. E a busca pediátrica nas emergências e prontos atendimentos de Porto Alegre segue um patamar de elevação. Para aumentar o número de jovens imunizados, a capital está com uma ação itinerante de levar as doses até as escolas para os alunos. A iniciativa começou no dia 1º de junho, na instituição Décio Martins Costa,
e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 600 doses. Estamos fazendo uma operação bastante intensa junto às nossas escolas do município, para que os pais possam estar aproveitando, no momento que levam seus filhos para a escola, já realizarem a vacinação. Fique atento aos calendários, cada região tem a sua data. A vacinação nas escolas também pode ser feita pelos pais ou responsáveis. As doses disponíveis são contra a Covid-19, influenza e febre amarela. A medida faz parte das ações tomadas pela Secretaria de Saúde para diminuir o número de pacientes que aguardam atendimento nas emergências. E também aproveitamos para lembrar que temos unidades de saúde seguem vacinando e também temos unidades vacinando aos finais de semana. A imunização itinerante acontece hoje nas escolas municipais Mariano Beck e João Satti. Amanhã é a vez das instituições Martim Aranha e Neuza Brizola. Na quinta e sexta-feira, a ação é suspensa pelo feriado, mas retorna na próxima semana. Depois do intervalo, pesquisa mostra que aumentou a publicação de conteúdo extremamente violento no Twitter. E você vai ver também, terceiro Festival Internacional de Dança começa em Porto Alegre. A gente volta já já. Pesquisa mostra que aumentou a publicação de conteúdo extremamente violento no Twitter. O material compartilhado pelas chamadas comunidades gore, termo em inglês que significa derramamento de sangue, mostra soldados mortos em guerras como a da Ucrânia, casos de abusos contra mulheres, crianças, animais, assassinatos, brutalidade policial e massacres cometidos em escolas. As imagens, em alguns casos, são de crimes reais, conteúdo feito por policiais, mas usado indevidamente. Entre abril e maio, o Núcleo, plataforma que analisa o impacto das redes sociais, monitorou 40 perfis da comunidade gore, que publicou mais de 3 horas de material extremamente violento no Twitter. Esse tipo de conteúdo começou a circular por causa da falta de moderação no Twitter, né? E aí é uma bola de neve. Quando a gente tem um ambiente digital de discurso de ódio, propriamente dito, você precisa ter interação com outras pessoas que, no fundo, vão incitando você não só a sentir ódio, mas a agir esse ódio como forma de pactuar sua fidelidade com aquele grupo. O Marco Civil da Internet de 2014 diz que as plataformas digitais são obrigadas a remover postagens apenas após uma ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal quer que as empresas sejam responsabilizadas pelas publicações e vem debatendo sobre o tema. As Big Techs têm resistido à ideia. Muitas vezes um adolescente ou uma criança recebe esse conteúdo de cara no seu celular, sem a supervisão de nenhum adulto. Então, me parece que a lei do Marco Civil realmente, nesse ponto, está ultrapassada e a gente precisa discutir novas formas. Hoje em dia, a gente ficar preso à necessidade de uma ordem judicial para remover um conteúdo desse tipo é algo, assim, inaceitável. Uma terapia desenvolvida pela USP em parceria com o Instituto Butantan, o Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior paulista, tem gerado resultados surpreendentes no tratamento contra o câncer. O resultado dessa tomografia encheu o Brasil de esperança. À esquerda, a foto do corpo de um paciente tomado pelas células tumorais que há 13 anos fazia tratamentos contra o câncer e sem qualquer perspectiva de cura. À direita, a imagem do exame do mesmo paciente com total remissão da doença. Um milagre que tem nome, CAR-T-cell, uma terapia celular contra o câncer. Mas como a técnica funciona? Primeiro, as células T, que são o sistema de defesa do nosso corpo, são retiradas do paciente. O material vai para o laboratório, onde o DNA da célula é modificado para receber uma nova informação genética capaz de combater as células cancerígenas. Esse DNA modificado, aplicado, faz a célula produzir uma molécula chamada de receptor de antígeno quimério,
o CAR na sigla em inglês. A célula T modificada passa a reconhecer as células cancerígenas e depois a atacá-las de uma forma muito precisa e eficiente. Então, essa célula T produzida em laboratório é devolvida à corrente sanguínea do paciente e lá dentro ela se multiplica e enfrenta o câncer com muita força, ao ponto de destruir todas as células tumorais. Por enquanto, o tratamento só pode ser aplicado em 3 tipos específicos de cânceres hematológicos: leucemias linfoblásticas agudas de células B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea. Esse último ainda não está disponível no Brasil. Além disso, o método é agressivo. Efeitos colaterais são esperados. Por isso, apenas médicos e hospitais altamente especializados podem realizar o procedimento. Desde janeiro, no Brasil, a técnica é usada na rede privada ao custo de R$2 milhões por pessoa, já que o medicamento é produzido nos Estados Unidos. Pelo SUS, até agora, 14 pacientes foram tratados de forma experimental, com uma produção nacional da célula CAR-T. O Brasil tem 2 fábricas de células CAR-T, uma no Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e a outra aqui na cidade universitária, na capital paulista. Em 3 anos, os 2 centros terão capacidade de produção inicial para 300 tratamentos por ano. Mas para disponibilizar o método para a população, é necessário, primeiro, obter financiamento para realizar, já no 2º semestre, o tratamento para 75 pacientes com linfoma e leucemia. E assim gerar dados clínicos que permitam um registro do medicamento na Anvisa. A estimativa é que essa pesquisa custe R$60 milhões. Essas células produzidas, em Ribeirão Preto, por esse consórcio, elas custam 10 vezes menos do que o produto comercial ou produto farmacêutico. Então, isso já é, claro, importante dentro do SUS. Quem vai pagar isso? Como vamos fazer? Então, tem que ter um investimento do governo, das agências de fomento de pesquisa, da sociedade. A sociedade tem que saber doar, como acontece nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos que criar mecanismos para que a sociedade também invista, nessas pesquisas que são de fundamental importância para todos. Você sabia que o excesso de banho faz mal para os animais de estimação? E os donos devem ter cuidado especial em relação à rotina de higiene agora com a chegada do frio. Dos 5 cachorros de Tiago, o escolhido para o banho do dia é Max. Para o Shih Tzu de 10 anos, o momento é muito mais de diversão que obrigação. Eu acho que é por causa do carinho na hora que dá banho nele. Ele fica mais relaxado, ele dorme tomando banho. Até quando leva ele pro pet também, eles informam que ele capota, ele dorme. Tiago se atenta aos cuidados, como a proteção dos ouvidos com algodão, para que não entre água, e também fica de olho na temperatura do chuveiro, mais alta durante o frio. E assim, deixa Max limpo no conforto do lar. Mesmo nas temperaturas mais baixas, é essencial manter a higiene do bichinho. Um novo serviço em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, oferece locais em 2 parques para que tutores deem banhos completos de forma prática e por um valor acessível. Aparece o valor R$20, processando, transação aprovada. Acendeu a luzinha verde, liberado o banho. E há ainda os pet shops, com atendimento de profissionais especializados e espaços totalmente preparados para receber os cachorros. Já para os gatos, a recomendação dos veterinários é de que qualquer banho seja evitado. Os gatos não precisam tomar banho, então os gatos têm uma adaptação anatômica, em relação à língua, a uma estrutura que não há necessidade de ele tomar banho, ele consegue se limpar com a própria saliva e com a lambedura. Além disso, a veterinária explica que o banho pode levar o gato a níveis de estresse tão altos a ponto de afetar a saúde do animal, inclusive com risco de morte. Cães também podem ficar ansiosos com banhos e esse é um fator a ser levado em conta. A cada 15 dias ou uma vez no mês é o suficiente. No caso, então, do excesso de banhos, a gente pode ter problemas dermatológicos, tá? Pela própria umidade que a pele acaba ali mantendo.
A gente pode ter nos cães idosos, né, uma baixa aí do sistema imunológico e o aparecimento aí de doenças de trato respiratório. Cães com doenças crônicas em trato respiratório, em quadros pulmonares principalmente. Com o tempo mais frio, uma boa secagem faz toda a diferença. Tiago coloca Max no sol, não sem antes de caprichar no secador. Depois, é só aproveitar a delícia que é um cachorrinho de banho tomado. Fica tudo em cima do sofá, em cima da cama, fica todo mundo deitado com a gente. É muito bom, eles é o que salva no dia bom, no dia ruim. Quando tá cheiroso é melhor ainda. Um algoritmo brasileiro desenvolvido na Unicamp permite projetar o futuro da floresta amazônica, apresentando as transformações que podem ser provocadas pelas mudanças climáticas. Invisível a olho nu, o processo da fotossíntese das plantas é representado por equações. A combinação delas com dados de condições ambientais, como níveis de CO2 e incidência solar, é um dos recursos usados por um algoritmo desenvolvido por pesquisadores da Unicamp para projetar o futuro da Amazônia. Batizado de CAET, sigla em inglês para Modelo para Avaliação de Características Funcionais de Carbono e de Ecossistema, e que também significa Mata Virgem em Tupi-Guarani, o programa contempla 3.000 tipos de espécies. E entre os primeiros resultados, publicados na revista científica Ecological Modeling, está uma relação que surpreendeu os pesquisadores. A diversificação de estratégias de sobrevivência da vegetação diante da escassez de chuvas implica uma redução de absorção de gás carbônico próxima de 57%. Elas armazenam carbono muito mais para raízes por conta da falta de água. E, proporcionalmente, as raízes elas estocam muito menos carbono do que os troncos. Isso faz com que, no olhar geral, a floresta passe a diminuir muito a sua capacidade de estocar CO2. A projeção feita pelo algoritmo leva em conta uma variável que causa preocupação na floresta amazônica hoje: a redução no regime de chuvas, que já chegou a 36% em algumas áreas. E esse cenário deve se agravar por conta dos níveis recordes da temperatura global, que devem ser atingidos nos próximos 5 anos, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Os responsáveis pelo CAET esperam que ele sirva de ferramenta para a criação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da falta de chuvas e de outros problemas que o algoritmo poderá mapear nos próximos anos. A gente agora vai fazer projeções de aumento de temperatura, aumento na concentração de CO2 e seus efeitos diretos para as plantas, e também utilizar esses resultados que a gente obteve para entender como mudanças em localidades pontuais podem afetar as comunidades locais, né? Iniciativas como o algoritmo CAET podem ter grande impacto na recuperação da floresta amazônica. Esse tipo de estudo é muito importante para avançarmos e avaliarmos realmente o quão próximo nós estamos desse ponto de não retorno e a urgente necessidade de zerar os desmatamentos, a degradação, torcer muito para termos sucesso no Acordo de Paris, se a temperatura não passar de 1,5 graus, que parece ser um enorme desafio. Tudo isso é necessário para salvarmos a floresta amazônica. Começou o 3º Festival Internacional de Dança em Porto Alegre. O evento deve contar com mais de 1.000 bailarinos brasileiros e até mesmo do exterior. A 3ª edição do Festival Internacional de Dança em Porto Alegre vai disponibilizar bolsas de estudos para companhias nacionais e internacionais de dança. Além disso, os participantes mais bem colocados vão receber premiações em dinheiro. O evento também vai ser a primeira seletiva para o maior torneio mundial de dança. Quem for selecionado vai para a final, que vai ser realizada em abril do ano que vem em Nova York. Os participantes da competição são crianças e jovens entre 9 e 25 anos de todos os países. O festival vai contar com vários estilos de dança, como balé clássico de repertório, dança contemporânea, neoclássico e danças livres. Os bailarinos que ficarem em primeiro lugar vão receber troféus. Já os segundos e terceiros lugares, de todos os gêneros, subgêneros e categorias, vão receber medalhas.
Os ganhadores que ficarem em primeiro e segundo lugar também vão ganhar premiações em dinheiro a partir das notas dos jurados. Na categoria de melhor grupo, o prêmio vai ser de R$15 mil. Na parte de melhor bailarino e melhor bailarina vai ser de R$3 mil. E o bailarino ou bailarina revelação vai ganhar R$ 1.500. Nas edições anteriores de 2018 e 2019, o evento contou com a participação de mais de 3 mil bailarinos. No total, foram distribuídas 260 bolsas internacionais e 70 bolsas nacionais. A abertura oficial do festival acontece hoje às 8 horas da noite no Teatro São Pedro. A programação segue até o domingo. O lançamento da competição vai contar com a presença de bailarinos renomados do mundo inteiro. Já a equipe de jurados vai ser composta por Robert Parker, um bailarino inglês e diretor de uma das mais importantes escolas de danças da atualidade, e também pela professora de dança Deborah Hess. Ela é responsável pelo programa de intercâmbios da escola em que dá aula no Canadá e vem em busca de novos talentos. Os ingressos para o festival estão à venda no site do Teatro São Pedro e custam a partir de R$40. Uma parte dos valores dos ingressos vão ser destinadas para escolas públicas, ONGs e universidades públicas de ensino de dança. Não se esquece, logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Uber Notícias de hoje termina aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá!